Agora uma notícia que chega de Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, mantém a articulação para travar o debate do projeto de lei da anistia. Nesta quinta-feira, o líder da Casa Baixa orientou os líderes a não assinarem o pedido de urgência para a tramitação dessa medida. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, criticou essa postura de Motta, afirmando que ele quer ganhar tempo para buscar uma solução que não existe. Está esticando a corda de um problema que só vai aumentar. Em reação, a oposição mudou a estratégia para conseguir apresentar um requerimento de urgência para esse projeto de lei da anistia. Agora, os liberais vão deixar de buscar as assinaturas dos líderes partidários para recolher assinaturas individuais dos deputados para conseguir protocolar esse pedido de urgência para que o texto seja apreciado diretamente no plenário da Casa. Você, Dávila, chamou atenção essa frase de Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, dizendo que Hugo Motta, que é o presidente da Câmara, quer ganhar tempo para buscar uma solução que não existe. Canhato, ou o deputado Sóstenes Cavalcante está confiante que ele conseguirá rapidamente as assinaturas, ou ele acusou o golpe e recuou após a pressão do presidente Hugo Motta. Só tem duas saídas aí. Ou é a primeira, ele fala, bom, vamos recuar, porque eu tenho certeza que a gente já tem as assinaturas suficientes para justamente levar a lei da anistia diretamente ao plenário sem passar por comissões. Ou ele acusou o golpe e está recuando por causa da atitude do presidente da Câmara, Hugo Motta. Então, vamos ver nos próximos dias qual será as consequências dessa atitude. A meu ver, acho que estou mais para o segundo. Acho que ele acusou o golpe e agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Pois é, e aí muitos se perguntam, bom, como é que está aquela contagem do número de votos? Porque a informação que nós temos de bastidores hoje é que o PSD não teria abraçado, o partido, a sigla, não teria abraçado o PL da anistia, mas possivelmente vai liberar para que os parlamentares votem da maneira que eles acharem melhor. Você, Motta, a decisão de Hugo Motta, que pediu para que os líderes não assinem o requerimento de urgência, e aí Sóstenes Cavalcante, em uma estratégia analisada pelo Dávila, ou acusando o golpe, ou talvez pensando numa outra estratégia para conseguir avançar com o PL da anistia, especialmente o requerimento de urgência que permitiria a votação diretamente no plenário. Motta. O dia de hoje é bem diferente do dia de ontem, Foi ontem ou foi anteontem, não me lembro mais, quando nós comemoramos aqui essa possibilidade da obstrução ter um resultado positivo, e eu mesmo disse que aquilo me parecia um sinal de uma disposição do Congresso de recuperar sua autonomia e a sua independência. A alegria durou pouco. Hoje o cenário está muito diferente. A política tem dessas coisas, Tudo está sujeito às circunstâncias e a negociações, mas a justiça não deveria depender disso. Quem está preso injustamente não pode esperar. Pois é, o Motta trouxe essa análise, ele começou tratando de um aspecto que eu já escutei muita gente falar, viu, Beraldo, que a política é como nuvem, Você olha em um momento, ela está de um jeito, daí você vira para conversar com alguém, quando você olha, o cenário mudou, aquela forma já não é mais a mesma. Talvez no PL da anistia e essas articulações nós estejamos acompanhando uma situação muito parecida com essa analogia da nuvem, Mais ou menos, Canhato, sabe por quê? Uma coisa é um cenário em que se vai escolher um candidato a governador, um candidato a presidente. Então, hoje, partidos entendem o cenário político de uma forma, acham que determinado candidato vai ser mais forte. Amanhã alguém traz uma pesquisa que mostra, não, a população, na verdade, ela não está preocupada mais com esse assunto, está preocupada com aquele, então o perfil do candidato deve mudar. E aí você vai navegando, aí tem os acordos, as negociações e tal. Então, isso é um aspecto da política. Outro aspecto é, por exemplo, quando se está lá, vamos dizer, conversando e se debatendo uma reforma tributária. Então, hoje você tem um partido, um grupo de deputados
que enxergam o cenário tributário de uma forma, aí amanhã tem lá uma audiência, vem um especialista, explica, mostra, traz números, exemplos e tal, e aí os deputados se convencem, não, realmente isso aqui faz mais sentido ou não faz sentido, enfim, eles mudam a sua posição, então aquilo que parecia que ia ser aprovado ontem, amanhã já não é tão certo assim. Só que nesse caso específico, nós não estamos falando de conjecturas, nós não estamos falando de caminhos alternativos para se chegar à vitória ou a se chegar a um modelo de Estado que seja eficiente, que seja rápido, que entregue à população aquilo que a população merece. Nesse caso específico que a gente está falando, são de centenas de pessoas que foram presas, que não tiveram direito ao devido processo legal, que não tiveram audiência de custódia, que estão sendo condenados a penas mais altas do que bandidos de altíssima periculosidade ou aqueles que cometeram crimes bárbaros, que a gente sempre comenta aqui. Essas pessoas estão ali afastadas do seu convívio familiar porque passou-se a achar que para punir uma pessoa que cometeu um ato de invadir um prédio público, de causar algum tipo de depredação, de escrever numa estátua com batom, que essas pessoas só vão aprender a lição ficando 14, 15, 16, 17 anos na cadeia. Claramente há um desequilíbrio. Claramente a forma como essas pessoas que erraram, cometeram crimes, invasão de prédio público, depredação de patrimônio, é crime. Agora, se essas pessoas estão ali encarceradas, já algumas há mais tempo do que efetivamente deveria ser a pena a qual seriam condenadas pelo crime que cometeram, se isso não sensibiliza o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, a colocar esta matéria em discussão e votação, aí realmente temos um problema. Porque esse cenário das nuvens que vão mudando, neste caso, demonstram que a conveniência política, o arranjo político, a conversa no pé do ouvido na viagem para o Japão é mais importante, é mais relevante do que a justiça em cima de brasileiros e brasileiras. Então, Caniato, não há justificativa moral para uma atitude como essa que a gente está vendo do presidente da Câmara. Pois é, muitas articulações, negociações, tratativas, argumentos, contra-argumentos, coisas que não chegam até a gente, né, Dávila? Mas claro que a gente vai tentando conectar as notícias, né? Manifestação de um partido às 23h59. 0 horas, uma decisão que leva uma investigação de um tal líder partidário para a Suprema Corte. Daí, 00h01, o partido diz, bom, não vamos mais apoiar o PL da anistia. Enfim, são várias coisas que vão acontecendo e as pessoas vão encaixando. Se tem conexão ou não, não sabemos. Mas é preciso também levar em consideração que muitas coisas estão acontecendo que a gente não tem ciência, né, Dávila? É verdade, Caniato, mas infelizmente, como bem colocou o Beraldo, é o pequeno jogo da política que impede a aprovação de um projeto para se fazer justiça com pessoas condenadas injustamente. Com pessoas que, infelizmente, não tiveram o direito de ser julgadas de acordo com o devido processo legal. E isso é muito preocupante, porque, na verdade, essa pressão que provavelmente o presidente da Câmara fez pega no bolso, pega na nomeação de comissões, ele tem muito poder para fazer coisas. E é isso, em nome disso, estão postergando ou deixando de lutar por uma questão fundamental no momento para se fazer justiça. A pior coisa que pode acontecer numa sociedade é os seus cidadãos não acreditarem mais na justiça do país. Isso para a democracia é um veneno. Então, eu entendo o projeto da anistia como algo urgente, precisa ser colocado em votação e, como bem disse o Mota aqui, aquela nossa alegria durou pouco. Nós vimos rapidamente que um pouquinho de pressão, quando mexe no bolso
ou mexe com o poder, as pessoas recuam e deixam de lado as suas convicções para tentar fazer média com os seus aliados. Infelizmente é isso que está acontecendo. E vejo que quanto mais esse projeto da anistia demorar para sair do papel e ser votado, pior para a imagem do Brasil, de um país nas quais as regras do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal e da ampla defesa não valem para a maioria das pessoas. Pois é, acho que tem alguns elementos que são super importantes e as pessoas que estão em casa, no trabalho, no carro, que acompanham as nossas discussões e as análises de vocês, viu, Mota? Ficam tentando compreender por que mudanças tão repentinas assim de deputados que aparentemente sinalizaram no sentido de aprovar o PL da anistia, talvez assinem embaixo nessa defesa feita pelo Cristiano Beraldo, mas subitamente as coisas mudam de um dia para o outro, né? Você fala muito das ideias, a necessidade da convicção do parlamentar, e a gente entende que há um bom contingente de parlamentares que defende as ideias, as bandeiras, as pessoas acreditam naquilo que eles falam, enfim. Mas também tem esse outro lado, que o Dávila bem destacou, o poder de um presidente da casa, né? A concessão de emendas, os arranjos, as indicações para as comissões, enfim, é um grande jogo, as peças estão colocadas ali no tabuleiro e a depender da mudança que é feita, o parlamentar fica acuado. E aquele que muitas vezes foi sempre elogiado pela sua convicção, pelas suas ideias, ele acaba até relativizando o seu posicionamento, para a decepção de muitos, né, Mota? Canhato, a política apresenta situações muito difíceis. Basta a gente ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, a maior nação do planeta neste momento, pessoas depredando carros de outras, colocando fogo em concessionárias, simplesmente por divergências políticas. Eu acho que o Dávila deu um bom resumo do que pode ter acontecido, né? A mudança pode ter acontecido porque a causa já é considerada ganha ou porque a causa já é considerada perdida. O que me chama a atenção na situação atual do Brasil, e realmente me deixa espantado, é que os parlamentares não entendam as consequências do que está acontecendo para eles próprios. Me espanta até onde eles vão continuar sendo apenas observadores. Será que eles acham que eles são blindados? Bom, eles já deveriam saber que não são, porque vários deputados já tiveram seus mandatos afetados desde que esse processo maluco do Brasil começou. Então, me espanta, porque se eles não tiverem a disposição e a coragem para agir hoje, quando é que eles vão ter? Quando a ameaça chegar a cada um deles individualmente, o que eles acham que vai acontecer se esse processo de degeneração institucional do Brasil não for contido de alguma forma? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer a eles. Pois é, e também tem destaques do noticiário que deixam muita gente coçando a nuca pensando, Será que tem algum tipo de relação? Porque eu li aqui pela manhã, né? Operação da Polícia Federal, justamente para identificar uma suposta fraude em um contrato na prefeitura ligado ao pai de Hugo Mota. Enfim, são várias notícias que as pessoas vão tentando relacionar com o que acontece em Brasília, e aí muitos se perguntam, bom, seria o sistema a favor de A, B ou C? É difícil, né, Beraldo? É muito difícil, Canhata, é muito difícil. Essa operação da Polícia Federal na Prefeitura de Patos tem por objetivo investigar um suposto desvio de 6 milhões de reais a partir de uma licitação. Registramos aqui, com toda a justiça da notícia, que foi uma licitação feita no mandato anterior ao do pai do presidente da Câmara, e que o pai dele, o prefeito da cidade, não é alvo dessa operação que aconteceu hoje, mas sim pessoas que trabalham na prefeitura. Pode haver algum tipo de relação, porque a gente sabe como as coisas acontecem no Brasil e o nível de intimidação que os poderosos conseguem fazer contra aqueles que podem contrariar os seus interesses e as suas vontades.
Bom, estamos vivendo um Brasil em que tudo pode, Canhato. Tudo pode estar relacionado, como nada precisa estar relacionado. O fato concreto é que nesta trilha do poder é preciso se caminhar com muito cuidado, com muita firmeza, para não dar passo em falso e acabar abatido. As pessoas que estão ali envolvidas na cúpula da Câmara são todos deputados muito experientes, conhecem como é esse jogo do poder e sabem até onde estão dispostos a ir. O meu registro aqui é que este tema específico, com a comoção que causou a ponto de o próprio Supremo Tribunal Federal ter revertido a prisão em regime fechado de Débora Rodrigues para uma prisão domiciliar, depois de um reconhecimento nacional de que aquilo ali era um exagero absoluto, a minha leitura é que, ao colocar esta matéria para ser discutida e votada pelo plenário da Câmara dos Deputados, o deputado presidente Hugo Mota não está tomando partido de ninguém. Ele simplesmente está atendendo a um pedido de um número muito grande de deputados e a pressão popular que existe hoje em relação a esse tema. Por que não votar? E se não tiver os votos, vai perder. Tão simples quanto isso. O que chama a atenção é a resistência em colocar essa matéria para ser discutida e votada. E aí entra esse receio dos governistas de que vão perder. Porque se eles estão com esse receio, é porque o pleito é justo. Então, fica aqui esse meu registro de espanto com essa resistência tão grande em fazer esse assunto tramitar pela casa. Claro que eu vou pegar justamente esse ponto e vou passar para o Dávila. Dávila, quais são as considerações que a gente precisa fazer em relação a essa resistência quase que inédita de um presidente da casa diante de um grupo gigantesco que quer colocar em votação, em discussão, uma matéria? E o que pode acontecer se ele se mantiver firme nessa resistência? Se o Hugo Mota decidir não ceder à pressão desses partidos, desse grupo que pede que o requerimento de urgência seja colocado em votação, o mesmo PL seja colocado em votação. O que pode acontecer lá na Câmara, hein, Dávila? O que pode acontecer é que esse projeto não será votado. O que pode acontecer é que nós vamos perpetuar a injustiça com dezenas de brasileiros que foram condenados à prisão sem o devido processo legal. E essa é uma péssima imagem. E aí o Mota tem toda a razão quando ele diz que essa história de ser apaziguador o tempo inteiro não funciona. Aliás, quem nos lembra muito bem isso, né, Mota? Era o famoso Winston Churchill, que foi primeiro-ministro inglês, que ele dizia que o apaziguador é um sujeito que alimenta um crocodilo achando que ele será o último a ser devorado. É isso que vai acontecer. Cada um vai ser devorado paulatinamente por um sistema se você mostrar fraqueza e não reagir. E às vezes, e o Beraldo sempre fala muito bem disso, nós temos que fazer uma política de defesa de princípios. Esta medida é uma questão de princípio, é para restaurar um princípio que se perdeu recentemente: o apreço pelo Estado democrático de direito, pelo devido processo legal e pelo direito à ampla defesa.